Vamos lá, gente. Última parte da aula. Nós vamos agora para o processo e julgamento de uma DI. Ou seja, a gente já sabe como é que funciona uma DI. Na verdade, a gente sabe o que é uma DI, para que serve, qual que é o objeto, quais atos normativos que podem ser impugnados via DI, aqueles que não podem, a legitimação ativa, ou seja, quem pode propor a DI, seja ele um legitimado universal ou mesmo legitimado especial. E agora nós vamos ver como é que funciona uma DI na prática, como é que ela realmente ocorre. É um processo? É, mas e aí, como é que funciona isso? Vamos lá. Processo de julgamento da DI ou da ação direta de inconstitucionalidade. Existe uma lei, a Lei 9868 de 99, que dispõe sobre o processo de julgamento da DI. Eu coloquei lá no site lá para vocês, no AVA, essa lei, caso vocês não tenham dificuldade de encontrar. Eu não acredito que tenham, mas se quiser achar no Google ou se não no AVA, está lá disponível para vocês. Interessante notar que essa lei 9868/99, ela dispõe sobre o processo de julgamento da DI e também da ação declaratória de constitucionalidade. Então, a mesma lei 9868/99 serve tanto para a DI, que nós estamos aprendendo hoje, quanto para a DC, que é a ação declaratória de constitucionalidade, que nós vamos aprender na próxima aula. Então, é a mesma lei que serve para essas duas situações. A jurisdição constitucional somente será exercida pelo STF, controle concentrado, por provocação. Isso é básico do judiciário. A gente sabe que da inércia do poder judiciário, à medida que ele é provocado, ele é obrigado a dar seguimento e julgar aquela determinada lide, aquele determinado processo. Nesse caso aqui é um pouco diferente, na questão da lide. A petição inicial, ou seja, a petição, a forma como vai se dar o início desse processo, deverá indicar o pedido, a declaração de inconstitucionalidade de determinado dispositivo de uma lei e a fundamentação jurídica do pedido. O STF está vinculado ao pedido e não à causa de pedir. Causa de pedir aberta. Vamos lá. Isso é o seguinte. Quando você vai propor uma ADI, você sim, um daqueles 9 legitimados lá que a gente viu, seja no legitimado universal ou legitimado especial, ele vai alegar o seguinte: olha, o Estado de Minas Gerais, ou então a própria União, o Estado da Bahia, sei lá quem, editou essa lei, editou esse normativo, esse tratado internacional foi incorporado ao ordenamento jurídico, e acontece que o artigo 5º, sei lá, o inciso 2 do artigo 10, ou se não, a expressão, a forma de entendimento dessa linha aqui, ela viola o texto constitucional. Mas como assim ela viola o texto constitucional? De acordo com o direito fundamental, de acordo com o direito à vida, artigo 5º, inciso 1, de acordo com o artigo tal, com o artigo que trata da cláusula pétrea, de acordo com o artigo que trata do processo legislativo, vai ter uma hipótese assim. Esse é o fundamento jurídico, ou seja, a petição inicial você vai declarar o seguinte: qual é o meu pedido final aqui? Qual é o meu grande objetivo? Eu quero que seja declarado inconstitucional o artigo tal, ou a linha tal, ou simplesmente a lei número tal. Eu tenho que definir especificamente, de forma direta, o seguinte: é por isso que chama ação direta. Eu quero que seja declarado inconstitucional o artigo tal, inciso tal, daquela referida lei. Ou se não, a lei número XXX 123 de 2018 do Estado do Acre, ela é inconstitucional porque ela viola, no fundamento, ela viola o artigo 5º, um direito fundamental, o direito à propriedade privada. Ela viola meu direito à livre locomoção. Ela viola o direito de livre associação. Qualquer coisa nesse sentido, cabe àquela pessoa simplesmente alegar e pedir essa comprovação. Beleza. Ajuizou a ação. Apresentou a petição inicial, com qualquer outra petição inicial, ou seja, colocou no papel tudo aquilo que você pretende, o STF está vinculado ao pedido, ou seja,
O que ele está vinculado ao pedido? Ele não pode simplesmente falar assim, olha, você pediu aqui a declaração de constitucionalidade do artigo 3º da lei. Isso aí eu entendo que é constitucional, mas eu entendo que o artigo 4º que você não me pediu, ele é inconstitucional. Ele tem que ser declarado. Falo, não, cabe ao Supremo verificar a compatibilidade daquele artigo 3º da lei, que foi o que eu questionei, de acordo com as normas da Constituição. Mas se eu fundamentei errado, ou se o meu fundamento não está de acordo com o que o Supremo entende, da seguinte forma, o artigo 3º dessa lei realmente me parece inconstitucional. Os ministros vão pensar, realmente eu vi que está inconstitucional. Mas eu não concordo com você, não. Eu não acho que o fundamento jurídico para que seja declarada a inconstitucionalidade desse artigo seja o artigo 5º da Constituição, inciso 10 da Constituição. Eu entendo que esse artigo 3º viola o princípio da segurança jurídica. Ele não viola a intimidade, mas viola a segurança jurídica. Viola um ato jurídico perfeito. Então já é um outro inciso da Constituição, do próprio artigo 5º, dos próprios direitos fundamentais. Ou seja, o STF está vinculado ao pedido. Cabe ele analisar especificamente aquilo que eu pedi. Mas não cabe ao STF se ficar vinculado à minha causa de pedir. Ou seja, o fundamento que eu dei, ele pode apresentar uma outra justificativa, ele pode analisar de um outro fundamento, mas o meu pedido especificamente cabe ao Supremo analisar simplesmente a constitucionalidade ou inconstitucionalidade daquele artigo que eu senti, que eu entendi que estava violado. Ficou tranquilo? Às vezes pode parecer um pouco complicado, porque vocês estão começando a aprender processo civil agora. Mas na verdade eu entendo como simples da seguinte forma. Quando você ajuiza uma ação, você pede... Eu quero dar um exemplo bem simples. Processo de guarda de criança. Eu quero que a guarda fique com a mãe. Eu estou advogando para a mãe, eu quero que a guarda fique com a mãe. Aí tem outro advogado que fala assim, não, eu quero que a guarda fique com o pai. Aí a autora da ação, eu como advogado da autora da ação, falo, olha, eu quero, meu pedido, que a guarda fique com a mãe, fundamento, porque a mãe cuida melhor, porque a mãe não trabalha fora, porque a mãe tem um comportamento muito bom, o menino já está acostumado com a mãe, esses são os meus fundamentos. O juiz vai falar assim, olha, estou adstrito ao pedido, o Bruno pediu que fosse analisado se fica com a mãe, eu vou julgar se fica com a mãe é o pedido procedente, se eu falar que não pode ficar com a mãe, o pedido é improcedente. Os fundamentos, olha, o Bruno falou que ficasse com a mãe porque ela não trabalha fora. Aí ele pode falar assim, olha, eu decidi não porque ela não trabalha fora, eu decidi porque ela tem um comportamento melhor, porque ela é uma pessoa de índole, de caráter, a pessoa que o menino está acostumado, o menino passou pela assistente social e entendemos que a mãe mora num ambiente familiar, ao contrário do pai que mora num ambiente ruim. Não sei, ele não está distrito aos meus fundamentos, ele está distrito ao meu pedido. Só que nessa ação aqui parece um pouco diferente, porque o pedido da ação é simplesmente a declaração de constitucionalidade, na verdade, a declaração de inconstitucionalidade daquela lei ou daquele artigo, ou da lei por um todo, ou parcial, ou daquele projeto de lei. Ponto. Pode ser preventivo, a gente já sabe disso. Como é que funciona? Qual o objetivo? Da mesma forma da guarda, eu quero a guarda, aqui eu quero declarar a inconstitucionalidade. O juiz vai falar assim, se o seu pedido for julgado improcedente, eu declaro a inconstitucionalidade. Mas qual o fundamento que eu vou utilizar para isso? Aí eu não sou adstrito ao que você pediu. Às vezes você pediu, eu não concordo com o seu fundamento. Eu posso analisar um outro fundamento. Mas desde que o fundamento seja a Constituição. Por quê? Se eu não estou fazendo um parâmetro entre essa lei, esse ato normativo, e eles têm que estar de acordo com a Constituição, quando eu alego que ele não está de acordo com a Constituição, cabe a mim provar que essa lei, que esse ato normativo, está violando tal artigo da Constituição. Se os ministros do Supremo entenderem que realmente está violando, mas que é outro artigo, não tem problema, desde que fundamente que a violação ocorre na Constituição Federal. Compreendido? Qualquer dúvida, gente, só mandar um e-mail. Essa parte é mais chatinha mesmo, vou mais devagar, mas é importantíssima para vocês. Vamos lá. O autor da DI, ou seja, um daqueles legitimados do artigo 113, são aquelas 9, 3 pessoas, 3 mesas, 3 entidades, legitimação universal ou legitimação especial, o autor não poderá desistir, ou seja, o pedido é indisponível,
Mas por que ele pode existir? Se você está falando, igual desse exemplo, pedido da guarda, eu mãe, não quero, eu pai, ou não, eu advogado da mãe, não quero mais ficar com o guarda do menino, beleza, passo para o pai. Eu estou cobrando um cheque, não quero mais cobrar, perdoe a dívida, problema meu. Nesse caso aqui, o interesse não é subjetivo, o interesse é público, é a defesa do ordenamento jurídico. Aqui a gente tem que ver por quê. Uma eventual declaração de inconstitucionalidade vai afetar todos os interessados, todo mundo que pode ser afetado por aquela lei, ou por aquele ato normativo. Então, nesse sentido, o autor da DI, ele simplesmente propõe a DI, ele não pode desistir. A partir do momento que a DI foi proposta, o ministro relator, que é o primeiro que analisa, falou, a petição inicial está de acordo. Você querendo desistir ou não, você não tem mais essa opção. O processo vai continuar e vai ser declarado a constitucionalidade vai ter que ser declarada a inconstitucionalidade ou, se não, que seu pedido vai ser julgado improcedente e vai ser declarado que aquela lei está, assim, de acordo com a Constituição. Petição inicial será distribuída para um ministro do STF, ministro relator. O que é ministro relator? Ministro relator porque, como no STF são 11 ministros, um fica responsável por tomar conta do processo. Da mesma forma que no fórum. O processo chega, aquele juiz ele pega, ele analisa as provas, ele manda outra parte manifestar, ele conduz uma audiência, ele realiza todas as diligências e ele vem a julgar, não tem como o mesmo processo ser distribuído para 11 pessoas ao mesmo tempo. Então define-se assim, ó, você, ministro Gilmar Mendes, você vai ser o ministro relator desse caso. Você, ministro Luiz Fux, você, ministro Dias Toffoli, você, ministro Marco Aurélio, e os 11 ministros. Você vai fazer o sorteio, definiu-se que aquele ministro vai ser o responsável por cuidar daquela DI. Beleza. Chegou a petição. Primeiro fato. Petição inepta, ou seja, dos fatos narrados não decorre conclusão lógica. Ou você não tem pertinência temática. Ou você não é legitimado do artigo 103. Ou você não conseguiu fundamentar que a violação à Constituição. Então, se você falta algum requisito, essa petição inicial ela vai ser liminarmente indeferida, ou seja, não vai precisar necessitar que todo o plenário se manifeste sobre isso. Cabe ao próprio ministro relator fazer aquela análise prévia e falar assim, olha, não estou fazendo julgamento do mérito, não estou analisando o caso, se é constitucional ou inconstitucional. Mas do que você está narrando aqui, não decorre uma conclusão lógica, não. Ou, olha, eu vi que você não está no artigo 103 como legitimado, e o rol é exaustivo. Ou não, melhor. Você está previsto no artigo 103, mas você não é um legitimado universal. Você é um legitimado especial. E eu não vi a pertinência temática. Qual é o seu interesse nessa causa aqui? Então, pode até ser, eu posso até entender que seria um caso de inconstitucionalidade, mas eu não vou analisar porque você não tem competência, você não é legítimo para poder propor essa ação, essa ADI. Então, nessas hipóteses, petição inicial inepta, liminarmente indeferida. Acaba-se por ali. Não, chegou no ministro, o ministro Marco Aurélio, o ministro Gilmar Mendes, falou, realmente, legitimado, artigo 103. É universal ou especial? Não, é especial. Então tem que olhar a pertinência temática. Não, mas eu vi que está relacionado com ele, sim. Vamos prosseguir. Ah, não, é legitimado universal. Então, vamos prosseguir. O que ele está questionando aqui? Ele está questionando a inconstitucionalidade do artigo X, artigo 1º da lei número 1, lá do Acre. Mas tem alguma coisa, ele está violando o quê? Olha, ele está alegando que está violando o artigo tal da Constituição. Pode ser, não sei o mérito não, mas tem fundamento que ele está falando aqui. Temos que analisar. Aí o que ele faz? Ele admite a ADI. Ele está julgando a ADI? Não, ele está admitindo. A ADI é admitida, o relator, primeiro fato, ele admitiu, ele vai chamar, vem cá, quem que editou essa lei aqui? O governo do estado do Acre. Então vamos chamar o governo do estado do Acre e falar aqui, você tem ciência que um legitimado universal ou um legitimado especial propôs uma ADI questionando a inconstitucionalidade dessa lei aqui? Não sabia. Então também, a ADI é admitida. O relator pedirá informações aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Ou seja, vai chegar para o governo do Acre e vai falar, cá, você que editou essa lei aqui? Fui eu.
Você sabia que tem um questionamento quanto à inconstitucionalidade desse artigo? Não, não sabia. Então, por favor, me prestem informações de como essa lei foi criada, se vocês realmente passaram por uma comissão de Constituição e Justiça, se o chefe do Executivo podendo fazer o veto jurídico, por que ele não fez? Se ele não viu, ninguém verificou essa hipótese de violação à Constituição, e de repente eles podem falar assim, não, não vimos. Ou senão eles podem falar assim, vimos, mas na verdade, de acordo com tal fundamento, isso não viola a Constituição. Então por isso que a gente deixou prosseguir e colocou uma lei em vigor. Então, a partir desse momento, o relator pede informações a esses órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado, porque não sei se vocês lembram, entre os atos normativos que podem ser questionados, tem até medida provisória. Então, ou seja, medida provisória editada pelo presidente, às vezes o Congresso vai falar assim, presidente, o senhor editou essa medida provisória? Editei. O senhor viu essa questão da inconstitucionalidade aqui? Vi. Não, mas eu não entendo que inconstitucionalidade por tal fundamento. Ou senão, não vi. De repente pode revogar a própria medida provisória para evitar o prosseguimento da DI. Mas nesse caso, não, eu vi e entendo que, por esses fundamentos, que essa DI não deve prosperar, porque na verdade não teve qualquer violação à Constituição. Então eu entendo que pode prosseguir. Então beleza, vamos prosseguir. Ouviu essas informações? Vamos seguir. Intervenção de terceiros e amigos curi. O que é amigos curi? São os amigos da lei. São pessoas que são chamadas ao processo com a finalidade específica de ajudar no julgamento. Eu dei um exemplo na sala de aula, não sei se todos vocês estavam, de um julgamento de um recurso extraordinário, não era ADI, mas que serve que era o seguinte, era uma questão de incidência do IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, na importação de veículos, por pessoas naturais. Quem que mandava, era uma parte estava discutindo se tinha que pagar o imposto ou não, a União cobrando o imposto. Quem que eles chamaram como amigos curi no processo? O Banco Central, Receita Federal do Brasil, a Associação dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Associação de Exportadores e Importadores, Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior. Mas por que essas pessoas têm a ver com isso? Porque elas podem sofrer impactos daquela decisão. Então, eventualmente, numa ADI que o Estado de Minas Gerais isentou de pagar tributos determinada categoria. Ou assim, o governador, o presidente editou a medida provisória desonerando a folha de pagamento. Todo mundo, o sindicato vai falar assim, peraí, eu preciso desse dinheiro aqui que veio da folha de pagamento, ou senão parte da indústria, não, eu preciso desse imposto, ou os estados vão ficar onerados. Então, amigos curi é todo aquele terceiro que tenha conhecimento ou que tenha de alguma forma possa influenciar na decisão e que pode manifestar esse processo. Muitas vezes é o próprio relator quem chama. E se ele não chamar, ele permite que os amigos curi se manifestem e demonstrem interesse em participar desse processo. Então, intervenção de terceiros é quando o terceiro que não é parte naquele processo, não é a ADI, não é aquele que editou a lei, e nem a pessoa que propôs a ADI, quer se manifestar naquele processo. Como é que funciona a ADI? Em regra, não se admite intervenção de terceiros no processo de ADI, porque não existem partes e nem de direitos subjetivos envolvidos. O objetivo aqui é simplesmente declarar sobre a inconstitucionalidade ou, se o pedido for julgado improcedente, sobre a constitucionalidade daquela lei, daquele ato normativo. É admitida a manifestação de outros órgãos e entidades na condição de amigos curi. Objetivo: pluralizar o debate constitucional. Essa decisão que permite o amigos curi, ela é irrecorrível. Ou seja, o relator vai falar assim, você está admitido como amigos curi. Não, você não está admitido como amigos curi. Essa decisão é irrecorrível. Qual é a exceção prevista na doutrina e na jurisprudência? A negativa de admissão de amigos curi é possível sim recorrer. Então, se te perguntarem numa prova assim, amigos curi, na decisão, no caso de uma ADI, uma decisão que cabe, que inadmite o amigos curi, é passível de recurso? Se tiver escrito a questão assim, segundo o entendimento da doutrina do STF, sim, é passível sim a admissão de recurso de amigos curi que tiver negado sua admissão. Se for de acordo com a lei, não é possível
recurso sobre a negativa de admissão de amigos curiae. Ficou meio confuso, né? Então vamos de novo. Intervenção de terceiros, amigos curiae. Não se admite terceiros. Por que não se admite terceiros? Não tem autor e réu nesse caso. É simplesmente alguém que questiona uma inconstitucionalidade de uma lei que vai ser aplicada a todo mundo, e no caso chama-se o Estado ou a União que criou a lei ou aquele ato normativo para que manifeste sobre aquele assunto. 2. Admite a manifestação de outros órgãos e entidades? Sim, na condição de amigos curiae, ou seja, na condição de pessoas que vão pluralizar o debate, que vão incentivar o debate, ou seja, vão trazer subsídios e argumentos para que a decisão seja mais bem fundamentada. Não se esqueça que essa decisão vai valer para todo mundo no Brasil inteiro. Então, por isso é mais importante que todos aqueles que puderem contribuir com o debate sejam ouvidos. O ministro relator admitiu amigos curiae. É possível alguém recorrer disso? Não. O relator falou assim, não, amigos curiae, você tem nada a ver com esse caso aqui, não vou te admitir. É possível recurso? Se for pela jurisprudência e pela doutrina, sim, é possível, no caso de negativo de admissão, recurso. Pela lei, não é possível recurso. Ficou mais claro? Qualquer dúvida, me manda um e-mail, por favor, para a gente poder explicar melhor, se for o caso. Atuação do PGR e da AGU na ADI. Nossa, quanta sigla, gente. PGR, AGU e ADI. Vamos lá. A AGU é o advogado-geral da União. O que ele alega? É o advogado que defende a União. Então, ele atua em defesa da constitucionalidade da norma impugnada. Por quê? Uma lei que foi criada pela União, ela, a princípio, se reserva no direito de ser lista, legal. Você tem... presume-se que a lei ela é bem feita. Presume-se que a lei entrou no ordenamento jurídico com a finalidade e com o objetivo de ser cumprida. Então, o advogado-geral da União é uma pessoa que funciona como advogado da União. Ele vai defender os interesses da União. Então, ele atua em quê? Em defesa da constitucionalidade da norma impugnada. Então, ele vai querer que aquela norma que está sendo impugnada, aquele pedido de ADI, seja julgado improcedente. Mas por qual motivo, professor? Porque o objetivo dele é que a norma que foi criada pela União seja declarada constitucional. É como se ele falasse assim, não, meu chefe fez bobagem. Não, meu chefe fez bobagem, não. A lei foi criada pela União, seja pelos senadores, seja pelos deputados, e eu entendo que, ou pela presidente, se for medida provisória, se for o caso, eu entendo que ela está de acordo com a Constituição. Passou pela Comissão de Constituição e Justiça, passou pelas comissões temáticas, foi sancionado pelo presidente. Não vejo nenhum resquício de inconstitucionalidade, não. Acho que foi tudo cumprido, tudo certinho. Então, nesse sentido, eu acredito que a defesa, essa ADI deve ser julgada improcedente porque a norma ela é constitucional. Beleza, esse é o papel do AGU. E o PGR, que é o Procurador-Geral da República. Quem é o PGR? O PGR é o chefe do Ministério Público. Ele não tem a função de defender o governo. A função dele é defender a lei. Qual é a função do Ministério Público? Defesa da lei. Ele é fiscal da lei. Então, ele atua como fiscal da Constituição. Não sei se vocês já perceberam. Ações que envolvem crianças, menores. Todas as ações que envolvem menores, se alguém já teve a oportunidade de assistir alguma audiência, vai ver que tem sempre uma pessoa que está do lado do juiz lá. Quem que é aquele ali? É o promotor de justiça. Ele é o Ministério Público. O que ele está fazendo ali? Defendendo o pai ou a mãe? Nem o pai nem a mãe. Ele está defendendo o interesse do menor. Então, quem defende os índios? Ministério Público. Quem defende as coletividades? Quem defende o meio ambiente? O Ministério Público. É a função do Ministério Público. Ele atua ali como fiscal da lei. Nesse caso, ele é fiscal da Constituição. Então, ele deve opinar com independência para cumprir seu papel de defesa do ordenamento jurídico. Se ele entender que é constitucional, ele fala, não, tem que ser constitucional. Se ele defender que é inconstitucional, não, é inconstitucional. E detalhe, assim como qualquer outro parecer do Ministério Público, esse parecer não vincula o STF. Ele é simplesmente opinativo. O Ministério Público ele não tem poder de influenciar na decisão diretamente. Ele apresenta o seu parecer, os ministros, no caso o juiz que seja, analisa, e se for o caso ele concorda ou não. Não é vinculativo. Isso serve para qualquer prova que vocês fizerem, de processo civil, de constitucional,
de civil, de família. O parecer do Ministério Público vincula o juiz na causa de família. Não. O parecer do Ministério Público define. Não. O parecer do Ministério Público não é vinculativo. Serve para DI e serve para qualquer ação. O parecer do Ministério Público não é vinculativo. Guarda essa informação. Beleza. Medida cautelar em ADI. O que é medida cautelar? Medida cautelar é quando você tem uma urgência, você quer que os efeitos daquela decisão lá no final sejam já deferidos de imediato, porque você, se não paralisar aquela aplicação daquela lei, você pode causar um prejuízo tão nefasto que quando sair a decisão, caso ela venha demorar, já não surta mais efeito. Então é possível medida cautelar em ADI? Sim. É possível pedir de uma medida cautelar a fim de se evitar que a demora na prestação jurisdicional traga danos aos interessados. Quais são os requisitos? Fumus boni iuris, aparência do bom direito. O que é isso? É a razoabilidade, é a relevância, é a plausibilidade daquele pedido. Periculum in mora. O que é isso? Perigo de demora na tramitação. Em resumo, quando você pede uma medida cautelar na DI, é que você não quer aguardar que o julgamento, que pode vir a demorar muito tempo, cause um prejuízo tão grande que já não sirva mais quando você fizer. Eu dei o exemplo na sala de vocês daquela lei lá, daquela obrigatoriedade do kit de primeiros socorros. Se for demorar muito tempo, todo mundo já comprou o extintor de incêndio em carro, o pessoal já comprou tanto, que aí já prejudicou tanta gente que agora já não tem mais efeito. Então, peraí, para de uma vez. Enquanto se decide a DI, para. Ninguém compra nada, suspende essa lei. Você vê. Em regra, funciona dessa maneira. Para, enquanto não se decidir, não se julga nada. Em regra, deverá ocorrer manifestação prévia do ente que editou a lei. Da mesma forma, quando ele é chamado no início, se for o caso de ter algum pedido de medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal ouve aquele ente e fala: olha, estão pedindo a medida cautelar, manifeste-se para exercer o direito do contraditório. E como é que funciona na prática essa medida cautelar? Ela pode ser concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do STF. Como a gente sabe que são 11 ministros, somente com a decisão favorável de 6 ministros do STF é possível a concessão de medida cautelar em ADI. Devendo estar presentes na sessão pelo menos 8 ministros, quórum de presença. Como assim? Tendo 6 ministros votando favorável e 2 votando de forma desfavorável, não precisa aguardar o julgamento completar os 11 para ter o quórum completo. Basta que 6 ministros votem favoravelmente e tenham um quórum de presença de 8 ministros. Na prática, não é assim que acontece. No caso de medida cautelar em ADI, eles esperam que o quórum esteja completo e, se não estiver completo, eles suspendem o julgamento, mesmo seja de medida cautelar, até que o quórum esteja completo, para que todos os ministros se manifestem, e aí sim a medida cautelar ela vai surtir efeito. Mas quando começar um julgamento desse, os 6 primeiros ministros votarem e deu 8 ministros votaram, deu 6-2 já favorável. Mesmo assim, na prática, eles esperam os outros 3 ministros chegarem para completar o julgamento e aí sim conceder o efeito da medida pretendido na medida cautelar em ADI. Quais são os efeitos dessa concessão dessa cautelar? Efeitos prospectivos, ou ex nunc. O que é isso, professor? Os efeitos da concessão de medida cautelar não irão desconstituir situações pretéritas. Ou seja, a partir do momento que deu uma medida cautelar, ou seja, a partir daquela data da publicação da decisão, aquela lei não surte mais efeito. Ah, mas as pessoas que foram prejudicadas lá atrás. Não vai mudar a decisão delas, fica parado. Isso não é uma decisão definitiva, isso é uma cautelar. Paralisa-se a partir de agora. Atos passados ficam quietos, não muda o estado do que aconteceu. Daqui para frente, não se pratica mais nenhum ato enquanto não se definir a questão da DI. É assim que funciona. Ponto. O STF pode conceder efeito retroativo? Excepcionalmente, se o STF tiver esse interesse, cabe a ele na decisão definir expressamente: estou concedendo medida cautelar com efeitos retroativos, ou seja, todos os atos que foram tudo que surtiu efeito em relação a essa lei ou esse ato normativo, enquanto eu não
definir de forma definitiva, suspende tudo, inclusive os que já passaram. Não é uma coisa muito usual, mas excepcionalmente o STF poderá conceder esses efeitos retroativos. Aquilo que eu falei desde o começo, eficácia geral, erga omnes. Dotada de eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. O que isso significa? Uma decisão na DI, seja em âmbito de medida cautelar ou numa decisão final definitiva, ela serve para todos, para tudo e para todos. Todos devem obedecer. Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário. Qual é a exceção, professor? O STF. O STF é o único que não se vincula à DI. Que, na verdade, o papel dele é simplesmente definir se uma questão constitucional ou não. Ele não se vincula. Tanto que vocês podem ver. Efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. Então, ou seja, não se inclui o STF nisso. Além disso, a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Efeito repristinatório. O que é efeito repristinatório? É o retorno da legislação anterior. A norma impugnada ficará suspensa até que ocorra o julgamento de mérito. Com a suspensão da norma impugnada, a legislação anterior, acaso existente, torna-se aplicável. Então, ou seja, você tem uma lei que trata de algum determinado tema. É criada uma nova lei que altera o sentido daquele tema e começa a valer. Ajuiza-se uma DI e nessa DI concede uma medida cautelar. Ao conceder a medida cautelar, a lei atual ela deixa de surtir efeito, porque afinal a concessão da medida cautelar suspendeu os efeitos dela. Existe o efeito repristinatório, ou seja, como é que vão ficar as situações usuais que estiverem ocorrendo? Se essa lei não está valendo, aplica-se a legislação anterior que valia anteriormente à lei atual. Então, é um efeito repristinatório, ou seja, a lei atual, que pode supostamente violar a Constituição, está valendo, é paralisada? Os efeitos são paralisados? São suspensos? São. O que acontece? Volta-se à lei anterior. Voltando-se à lei anterior, ela é que vai começar a valer enquanto essa ficar, quer dizer, ela vai passar a valer enquanto não se definir definitivamente o que acontece em relação a cautelar. Enquanto não se decidir definitivamente, fica-se valendo a decisão, fica-se valendo a legislação anterior. Só um minuto. Aqui, só esses três, gente. Natureza dúplice ou ambivalente. Isso aqui é só uma questão doutrinária, mas vale a pena para vocês entenderem o sentido disso. A ação direta de inconstitucionalidade, ela possui natureza dúplice ou ambivalente. A decisão proferida de mérito, proferida em ADI, produz eficácia quando o pedido é concedido ou quando é negado. A questão de ser dúplice ou ambivalente são essas duas últimas explicações, que é uma coisa interessante. Quando você ajuiza uma ação, o seu pedido é julgado procedente, você ganhou a ação. Se o seu pedido é julgado improcedente, você perdeu o direito sobre aquilo que você pretendia. Na ADI era um pouco diferente. Porque o que é o objetivo? O seu objetivo é declarar a inconstitucionalidade da lei. Então, se o seu pedido for julgado procedente, a lei é considerada inconstitucional, então ela deixa de valer. Se o STF entender, por outro lado, que a lei ou ato normativo é compatível com a Constituição, ou seja, que a lei parâmetro, ela é constitucional, o seu pedido, consequentemente, será julgado improcedente. Ou seja, como você pretende aqui a declaração de improcedência, caso o seu pedido seja julgado procedente, como você quer aqui a inconstitucionalidade daquele lei ou de ato normativo, voltando, pedi na petição inicial, declaração de constitucionalidade de determinada lei. Meu pedido foi julgado o quê? Procedente, lei inconstitucional. Pedi aqui a declaração da inconstitucionalidade de uma lei. Meu pedido foi julgado o quê? Improcedente. Essa lei não tem nada de constitucional, ela é totalmente constitucional. Se a lei é considerada constitucional, meu pedido improcedente. Então, por isso que ela tem natureza dúplice ou ambivalente. Isso é uma questão doutrinária mesmo. Vamos para a decisão de mérito. Decidimos que, na verdade, o Supremo entende que realmente aquele legitimado tinha razão, a lei que foi criada ela é inconstitucional. Já passou cautelar ou não deu, não interessa. Chegamos à decisão final de mérito. O plenário falou, realmente, essa lei ela é inconstitucional.
Quais são os efeitos que acontecem contra essa decisão de mérito? Os efeitos retroativos, eles são ex tunc, ou seja, eles passam a retroagir. Por quê? A declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo terá, em regra, efeitos retroativos, ou seja, ela é meramente declaratória. Se uma lei ela é inconstitucional, ela já nasceu morta. Se ela já nasceu morta, todos os atos praticados na vigência dessa lei devem ser anulados, ou seja, volta ao status anterior. Então, tudo aquilo que foi praticado na vigência dessa lei deve ser desconsiderado. Em regra, é isso. Eficácia erga omnes. Essa decisão terá eficácia contra todos, ou seja, alcança indistintamente em todos. Ou seja, declarou que a lei é inconstitucional? Sim. Definiu isso? Decisão de mérito? Sim. O que acontece? Decisão erga omnes, eficácia contra tudo e contra todos. Todos vão ser submetidos a essa decisão. Efeito vinculante. Essa decisão definitiva terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Acabou que passou o slide anterior e eu não falei isso, mas não deixei de ser oportuno agora. Faltou alguém nesse efeito vinculante aí? A gente falou. Os demais órgãos do Poder Judiciário, a gente sabe que a STF está fora, e a administração pública, que é o Poder Executivo, direto ou indireto nas esferas federal, estadual e municipal. O Poder Legislativo, por que ele não está aqui? Porque você não pode influenciar o princípio da separação dos poderes. Se o Poder Legislativo quiser criar um novo projeto de lei sobre o mesmo tema, de repente mudando essa palavra, de repente mudando essa linha que foi questionada, ou mesmo um projeto de lei foi todo inconstitucional, eles entendem que foi por causa de um argumento, quiserem criar a mesma lei com outro argumento, eles não estão impedidos de fazer isso. Vão criar nova lei, vão colocar em vigor. Se por um acaso algum dos legitimados propuseram uma nova ADI e essa ADI for novamente julgada procedente, essa nova lei vai ser declarada inconstitucional. Mas que até que isso surja efeito, ou até que realmente algum legitimado proponha isso, a nova lei vai continuar valendo sem menor problema. Então, efeito vinculante, com exceção de duas pessoas. Poder Legislativo, princípio da separação dos poderes, artigo 2º da Constituição, e também o STF, que pode mudar o entendimento de acordo com o que ele entender. Mas não é o caso aqui, mas ele não vai simplesmente mudar, se não for provocado, ele não vai mudar o entendimento, mas se for o caso de ele mudar o entendimento, não tem problema. E efeito repristinatório, que a legislação anterior à caso existente voltará a ser aplicável. Então, tinha uma lei sobre determinado tema, foi criada uma nova lei e revogou aquela lei anterior porque era contrária à nova lei. A nova lei deixa de existir por ser declarada inconstitucional, a lei anterior passa a valer e vai continuar valendo enquanto uma nova lei não surgir sobre o assunto. Último slide, para a gente concluir aqui essa aula de hoje. Modulação dos efeitos temporais na ADI. A decisão de mérito em ADI terá em regra efeitos ex tunc, ou seja, retira a norma inválida do ordenamento jurídico, é aquilo que eu falei. Se a norma foi inválida, ela já nasceu morta, então, consequentemente, todos os atos praticados na vigência daquela lei, elas vão ser declaradas mortas. Norma declarada inconstitucional será considerada inválida desde sua origem, com consequente restauração daquelas por ela revogadas. Efeito repristinatório. Beleza, até aí tudo bem. E nas hipóteses que essa lei, que é inconstitucional, como demorou muito para ser julgada, produziu efeitos tão nefastos, tão grandes, que podem causar prejuízo a muita gente. Eu gosto sempre de dar o exemplo da Lei 100 aqui do Estado. Foi gente que foi efetivada como, não sei se como palavra certa, como concursada, como servidora no Estado, e que ficou tantos anos, mas tantos anos na função, e são pessoas mais simples, que ganhavam salários menores, que quando se foram decidir quanto à inconstitucionalidade dessa lei, decidiu sim, ela é inconstitucional. Mas o que decidiram se fazer com as pessoas que estavam lá, que não teriam condições de passar um novo concurso, ou por já estarem mais velhas, ou por já estarem cansadas, ou por terem trabalhado muito tempo? Então, o que você pode fazer, no caso o STF pode definir? Ele pode modular os efeitos dessa decisão. Como é que isso funciona? O STF, por decisão de 2/3 dos seus membros, 2/3 de 11 dá 8. Situações especiais. Por razão de segurança jurídica ou relevante interesse nacional, ele pode restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade
dar efeitos prospectivos ou fixar outro momento para que sua eficácia tenha início. O que ele vai fazer? Declarou inconstitucionalidade? Declarou. Então, todos os atos praticados na vigência dessa lei vão ser declarados inconstitucionais? A princípio, sim. Mas, por questão de segurança jurídica ou de relevante interesse nacional, nós vamos definir que, os ministros definem que essa lei começou a vigorar em 2001. Mas como teve muita gente que vem trabalhando de lá para cá, então nós vamos definir que somente os de 2010 para cá que ela é considerada sem efeito. Ou se não, somente a partir de 2015. Ou se não, somente em tais situações essa lei vai deixar de ter efeito. Então, ou seja, ela modula o efeito para dar segurança jurídica, para evitar uma insegurança jurídica muito grande, ou mesmo ter um relevante interesse nacional sobre aquela situação. Então, nessas hipóteses, desde que 2/3 dos ministros do Supremo, ou seja, decisão por 8 ministros. Ah, mas lá não eram 6? Lá era para definir a questão da constitucionalidade e inconstitucionalidade. Se definiu a inconstitucionalidade, 6 ministros, e com 8 participando. Mas chegaram aqui, dos 11, somente 6 entendem que a lei é inconstitucional. Você ainda precisaria de mais 2 que definissem que determinada decisão, para evitar um caos jurídico ou para manter uma segurança jurídica ou relevante interesse nacional, eles podem fixar um outro momento para que tenha eficácia essa decisão. Então funciona assim, modulação de efeitos, acontecendo na ADI, e eu acredito que com isso a gente consegue concluir essa matéria de ADI. Eu já mandei para vocês, mas vou mandar hoje de novo na hora que eu postar esse vídeo aqui, os exercícios da aula passada. Esse exercício da aula de hoje eu vou dar na próxima aula para que vocês façam sempre com o exercício da aula anterior, para que vocês vejam se conseguiram fixar a matéria bem, se vê que o exercício foi muito difícil, a gente volta em alguma questão. Mas o mais importante, eu sempre digo, é não ficar com dúvida, é tentar estudar isso com mais calma, tentar rever essa matéria e verificar. Ficou com dúvida? Fala comigo, vamos voltar, não pode deixar isso passar. Essa matéria, eu falo assim, é uma matéria muito importante. A partir da próxima aula nós vamos ver as outras ações, que são as outras 4 que a gente já viu lá no começo da aula, e vamos passar a matéria para frente. Ficou com dúvida, gente? Não fique encabulado ou qualquer coisa do tipo. Por favor, pergunte, questione, não deixe isso passar. Então, a gente conclui aqui, dito isso, a gente conclui aqui essa matéria de ADI. Eu agradeço por vocês terem paciência de assistir pelo vídeo. Não sei se gostaram ou não. Por favor, manifestem-se. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, basta chamar que a gente vai ter o maior prazer de ajudar vocês no que for preciso. Então, obrigado, gente. Bons estudos e bom descanso enquanto boa quarentena para vocês.